Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de dizer que é com muita alegria que estamos aqui nessa noite para mais alguns momentos de estudo, com a imensa gratidão à casa de Irmã Maria Angélica, o nosso querido Sema, que nos proporciona essa oportunidade de troca, de estudo, de entender mais o nosso dia a dia, a nossa vida, as nossas idas e vindas. Então, gratos estamos por essa oportunidade. Nós estamos aqui para estudar o livro Céu e Inferno. Quem fez semana passada vai lembrar que a Anabela deu a primeira aula já do Céu e Inferno, e hoje ficou para mim, como a segunda aula, o capítulo 1, que é o Porvir e o Nada. Antes da gente começar a aula, a gente faz sempre um pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu nunca trago pronto. Eu gosto muito de abrir aqui, porque eu acho que as mensagens sempre vêm muito a calhar para as nossas necessidades. Então, vou fazer um pedacinho do Evangelho, vou fazer uma prece inicial e a gente começa o estudo. Os sãos não precisam de médico. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com seus discípulos. E vendo isso, os fariseus diziam aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas ouvindo-os, Jesus disse: Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos, aqueles que estão adoecidos do corpo e da alma, são os que necessitam de médicos, de homens e de almas. Então, nesse momento, depois dessas palavras tão consoladoras, nós agradecemos a equipe do SEMA, onde hoje não estamos fisicamente, cada um de nós está em suas casas, mas o SEMA está em nossas casas. Essa equipe espiritual que nos cuida, que nos acolhe, que nos inspira, está conosco, nos ajudando, nos protegendo, nos intuindo, para que aqui possamos estudar o que vai nos acrescentar, o que vai nos valer a pena aprender para a vida. Que Jesus esteja presente, que os mentores da casa, os nossos mentores, estejam nos ajudando nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, então vamos ver o céu e o inferno, tá? Eu botei essas duas figuras porque céu e inferno é uma coisa muito relativa. O que é céu, o que é inferno? Vai chegar esse dia, eu não vou falar nada hoje. Prometo a quem vai dar o céu e quem vai dar o inferno que eu não vou falar nada hoje. Só botei as figurinhas aqui para a gente já ir pensando sobre o assunto, tá? Então a gente vai ver o quê? Nós vivemos, não é? Para que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para viver. E hoje nós vamos estudar o porvir e o nada para aprendermos o quê? O que acontece após a morte? Ou não acontece nada? É isso que a gente vai ver, tá? Vivemos o maravilhoso objetivo de estarmos nesse momento aqui é vida. É estarmos atuando no planeta com nossos abençoados corpos, nosso abençoado espírito. Então, nós estamos aqui vivendo e o que a gente faz? Nós pensamos, certo? Todos nós pensamos. Uma característica do homem inteligente, do espírito com E maiúsculo, tá? Pensamos, ok. Mas nós só pensamos? É só para pensar que a gente está aqui? Não. Nós também agimos. Agimos. Uma vida contemplativa, uma vida sem ação, não é viver. É ver a vida passar. É ver os outros viverem. Vida
é ação. Vida é pensamento, vida é sentimento e vida é ação. Então, nós estamos aqui nesse momento pensando, agindo, vivendo. Muito bom. Mas agora, nós também morremos. Alguém tem dúvida disso? Eu estou contando alguma novidade aqui de que nós morremos? Acho que não, não é? Não tem muita novidade aí, né, nisso que eu estou contando. E quando morremos? Não vou falar agora nem de corpo físico, vou falar quando morremos, o que acontece? Quem seremos? Quem seremos quando morrermos? Já paramos para pensar? E depois, o que seremos? Essas duas perguntas vão nos acompanhar a aula inteira, tá? Porque a gente vai pensar o seguinte: qual é a resposta certa? A resposta certa para esse caso aqui, de acordo com o que a gente estuda, é sempre a melhor resposta. Depende. Depende de quê? Depende do que nós tivermos cultivado em nossas mentes, em nossas atitudes. O que tivermos feito durante a nossa jornada aqui na Terra vai determinar o que seremos, quem seremos, para onde iremos. Depende. Depende de nossos ideais, depende de nossas afinidades, depende do que semeamos para colher depois. Então, após a morte, o que seremos, como seremos, onde estaremos, depende de muitos fatores. A gente vai vendo isso também no decorrer do livro. Não posso falar tudo hoje, até porque não dá tempo, não é? Nosso tempo é pequeno até porque a gente tem que estudar, tá? Agora, para que nascemos, para que vivemos e por que morremos? Ora, nós nascemos todos, fomos criados para felicidade, para sermos felizes, para alcançarmos a perfeição. Então, se tem uma coisa que a gente tem certeza que a gente vai ser, é que nós seremos felizes. Seremos sim. Aí a maioria fala, como é que você está falando um negócio desse? Como que você fala em felicidade, que seremos felizes, que somos felizes? Nesse mundo atual, onde tantas coisas acontecem, onde tantos momentos difíceis estão sendo vivenciados, estão. Através desses momentos, nós vamos aproveitar para construir a nossa felicidade. Jesus disse o quê? Meu reino não é desse mundo. Lembram? Acabou de acabar o curso do Evangelho. Vocês devem ter visto essa parte. Meu reino não é desse mundo. Mas a nossa felicidade pode começar aqui. Porque a dor, meus queridos, a dor vem para todos nós. Vocês conhecem alguém que nunca sofreu, que nunca sentiu uma dor, que nunca teve uma perda? Então a dor vem. Agora, o sofrimento, aí já é mais opcional. Aí já é mais por nossa conta. Depende do nosso estado, da nossa evolução, da nossa boa vontade para conosco. Cada um é de um tipo. Cada um tem suas características. Mas Deus não nos criou para tristezas, para sofrimento. Criou para felicidade. E as pessoas são diferentes. Cada um chegará ao seu tempo. Nós temos pessoas onde o coração bate. Sabe o que é um coração que bate? É aquele que mantém o sangue circulando e a vida passando, respirando, não é? Esse é um coração que bate. Algumas pessoas têm um coração que bate. Outras pessoas têm um coração que pulsa.
O que é um coração que pulsa? É um coração que ama, é um coração que vive, é um coração que atua, é um coração que se doa, é um coração que entende, que deseja. Cada um é um, meus amigos. Não podemos cobrar do outro que seja quem a gente acha que ele deve ser. E nem podemos ser o que o outro quer. Se o nosso coração é pulsante, que bom para nós. Já estamos conseguindo ter uma alegria, ter momentos felizes, guardá-los aqui dentro para nos recordar. Se o nosso coração só bate, vamos sair em busca de nossa conquista. Porque o coração que pulsa é um coração que tem amor, que doa amor, que recebe amor. É um coração que se abre para a alegria e para a felicidade. E esse coração que se abre para a alegria e para a felicidade é muito importante, é muito decisivo na hora de nós entendermos a próxima pergunta que eu vou fazer agora. Lembrem-se, a resposta dessa pergunta, o amor é fator decisivo e fundamental para a gente compreender. Porque a gente vai perguntar: para onde vamos após a morte do corpo físico? Não é? Pela nossa doutrina, o que morre é o corpo físico. Não somos um corpo físico usando um espírito. Somos um espírito usando um corpo físico. No momento estou Ana, sou um espírito. Posso voltar em outro corpo, como Maria, João, Joana, mas eu sou um espírito. Então, da maneira que vivermos, como agirmos, como pensarmos, como tratarmos o outro, isso vai definir para onde vamos após a morte do corpo. É muito importante isso. O que eu estou fazendo agora para conquistar o meu espaço num lugar no plano espiritual? Ou o que eu estou fazendo agora para cavar um lugar difícil no plano espiritual? Não é? Então, isso é muito importante para nós que já temos a certeza de que a vida vai continuar após a morte. Como é consolador. Eu não saberia viver sem pensar dessa forma. Eu não saberia viver sem pensar dessa forma. Que a vida continua depois que deixamos esse corpo. Que vamos encontrar queridos que já se foram. Fala para uma pessoa que está ali e que acha que vai morrer. Você fala: olha, você não vai morrer, você vai viver. Ela vai atingir um grau de alegria e de felicidade muito grande. Uma vez, eu não me lembro agora se foi Chico ou Divaldo, foi um dos dois. Ele foi visitar um doente, estava muito mal, e aí o doente virou para ele e falou assim: vai ficar tudo bem? Aí ele falou assim: vai ficar tudo bem. E aí o doente ficou todo feliz, todo alegre, e ele foi embora. E depois a pessoa morreu, desencarnou. E aí a pessoa que estava acompanhando ele falou assim: escuta, você disse à pessoa que ia ficar tudo bem e a pessoa morreu, né? Ele falou assim: eu disse a ela que ia ficar tudo bem e vai ficar tudo bem. Eu só não disse a ela que ela ia continuar com este corpo de carne. Então, vai ficar tudo bem? Sim. Se não hoje, devido às nossas semeaduras, às vezes equivocadas, um dia vai ficar tudo bem? Sim. Então, é importante pensarmos nisso. Gente, vocês já pensaram? Se acabasse tudo assim, olha, acabou. Então, os conhecimentos que adquirimos nessa vida se findam ali na beira do túmulo. Os nossos amores morrem ali junto com aquele corpo. Nosso arquivo mental, enriquecido durante uma vida inteira, fica ali. Que é isso? Como podemos pensar
dessa forma. Mas, no fundo, existe em todos os homens a secreta intuição de que não é assim. Que existe algo além. O livro Céu e Inferno, nesse capítulo, até nos diz que muitos afirmam o contrário por medo, por orgulho, por querer dizer algumas coisas. Se todos, sem exceção, partimos sempre em busca desta felicidade, como poderíamos aceitar que, de repente, no próximo passo, o que chamamos de morte é encontrar o nada? Subiu e na descida a gente encontra o quê? A gente encontra o nada. Acabou, morreu, acabou, não existe. Isso é o quê? Isso é uma ideia que derrota qualquer pessoa, porque a grande importância, o nada, entrou agora, entrei atrasada aqui. Encontrarmos o nada não é uma opção para mim, mas a gente vai ver hoje todas as opções que circulam como doutrina na nossa civilização, tá? Qual a importância de compreender o que acontece após a morte do corpo? Por que é importante, gente, compreender o que acontece? Todo homem tem a necessidade de viver, de amar, de ser feliz, de gozar, não é? E se acreditássemos na destruição absoluta, o que iríamos fazer? Iríamos nos preocupar? Diga para uma cidade que ali, em 10 dias, ficará tudo destruído. Nada restará. Aquela cidade, aquele país, aquele planeta vai acabar. Diga para essas pessoas dessa cidade que isso vai acontecer. Todos vão parar. O progresso vai parar. Quer ver? Primeiro de tudo, destruição absoluta. Vamos acreditar que exista a destruição absoluta após a morte. A primeira consequência é o egoísmo exacerbado. Por quê? Eu vou deixar tudo aqui? Eu vou estragar tudo, porque eu vou embora mesmo, vou acabar, nada vai restar, então ninguém vai plantar árvore, ninguém vai tentar a descoberta de vacinas, ninguém vai tentar a cura do câncer, só vai querer aproveitar a vida, porque vai acabar. Não é? Preciso aproveitar cada momento, viver intensamente. Não acredito no futuro, não acredito na semeadura e na colheita do depois. Então, se não acredita, até está pensando com razão dessa forma. Tá? Isso é o chamado niilismo, meus queridos. É uma doutrina chamada, que também ela traz outra consequência, que eu já até falei antes da hora, que é a estagnação do progresso. Imagina o inventor da lâmpada elétrica. Tentou 999 vezes, acertou na milésima. Se ele não soubesse intimamente que tinha uma missão de deixar esse progresso efetuado, talvez desistisse. Isso não vai ser para mim mesmo. Vou conseguir inventar uma lâmpada, mas até que todo mundo consiga ter uma lâmpada, eu já acabei, já morri. Intimamente, esses grandes nomes sabem, e nós também, não precisa ser grande nome, do nosso papel no mundo, o nosso papel de evolução. Então, a destruição absoluta, que é o chamado niilismo, tá? É essa doutrina chamada niilismo, ela nos traria essa sensação. Acabou. Nada. Para que fazer algo? Certo? Vamos imaginar que tivéssemos esse pensamento, não é? Estaríamos cuidando de semear para o futuro? Não.
Não estaríamos. Então, meus queridos, o niilismo é essa doutrina do chegou, morreu, acabou, virou nada. Agora, tem uma coisa muito séria. Aqueles que, primeiro, eles acreditam para eles nessa doutrina e que saem divulgando essa doutrina, têm uma imensa responsabilidade. Porque o que acontece? Muitas pessoas, elas têm, vamos dizer, uma ideia que ainda não está definida. E aí, chega alguém que partilha dessa doutrina do nada e convence. E leva com ela aquela pessoa que talvez pudesse ter seguido outro caminho se acreditasse de outra forma. Então, quem prega a negação do futuro, além de destruir a si mesmo o estímulo ao progresso, ainda leva consigo os vacilantes. Olha que coisa mais complicada, não é? Então, a gente tem que pensar o seguinte: existe a total falta de fé? Existe. Dizem, não é? Dizem. E existe a fé, a nossa fé, ela nem é vacilante nem um pouquinho. Eu tenho uma historinha que eu sempre gosto de contar quando a gente está falando de fé, quando a gente está falando de falta de fé, de não acreditar em Deus. Havia um homem, ele adorava escalar as montanhas mais altas, um alpinista. E ele não acreditava em Deus, não acreditava em nada disso, vivia negando essa possibilidade, a mãe dele sempre falando com ele sempre negando, sempre negando, sempre negando. E aí, no Natal, a mãe dele deu um canivete bonito a ele, tal, de presente, e ele partiu para uma nova excursão para escalar um monte bem alto, uma montanha bem alta. E chegou lá, foi sozinho, não é? Ele caiu e ficou pendurado pela corda. Nevava muito, temperatura muito abaixo de zero, muito frio, e ele ali pendurado sem ter o que fazer. E aí que vem o íntimo das pessoas sempre achando, sempre tendo a certeza lá dentro que existe algo mais forte, algo além. Ele vira e fala assim: Deus, se você existe, como a minha mãe fala, se você é esse Deus poderoso, esse Pai que tudo pode, me tira daqui agora. Responde para mim, como é que eu saio daqui agora? Me tira daqui. E aí, nesse momento, ele escuta uma voz no ouvido dele que diz assim: sabe aquele canivete que a sua mãe te deu no Natal? Ele pensa, sei, está no meu bolso. Apanhe o canivete e corte a corda. E aí foi isso que ele escutou, e ele então ficou quieto, e no dia seguinte ele foi encontrado. Ele foi encontrado morto, congelado, pendurado na corda, a 1 metro do chão, na portinha de uma caverna. Então, meus queridos, eu faço uma pergunta para nossa reflexão. Apesar de já termos essa nossa fé mais fortalecida, teríamos cortado a corda para a gente, não é? A nossa fé tem que ser a fé raciocinada e a fé fortalecida, tá? Porque lá no fundo a gente já traz essa certeza de uma força maior que nos protege, que nos ampara. A outra doutrina que a gente vai conhecer hoje é a doutrina. Agora que entrei aqui, ó. Fé vacilante, não é? Como é que está a nossa fé? Essa é a nossa pergunta. Como é que está a minha fé? Está vacilante ou está ali, ó, firme? Teríamos cortado a corda com canivete? Fica para reflexão, tá? E aí vem a outra doutrina que a gente vai conhecer hoje, que é o panteísmo. O que o panteísmo quer trazer para a gente? O panteísmo é que cada indivíduo
é Deus em si mesmo. Então, segundo o panteísmo, existe um bolo, um todo, tá? E aí, daí desse todo, eu vou dar um. Olha, gente, entendam a explicação. Não é isso, tá? Eu estou tentando ilustrar para a gente entender. Isso aqui, ó, é um bolo de algodão, tá? Então, o panteísmo traz uma ideia semelhante ao que eu vou tentar passar agora. Olha, dali desse bolo de algodão sai um pedacinho daquele bolo e esse pedacinho somos nós. E quando morremos, quando deixamos o corpo, voltamos para esse bolo e nos misturamos nesse todo. Ou seja, perdemos a individualidade. Cadê eu aqui? Não estou vendo. Me misturei aqui. Cadê? Essa ideia também é consoladora? Não, não é. Não é, porque de qualquer maneira perderíamos a individualidade. Perderíamos as nossas características, os nossos conhecimentos, mais uma vez. Então, não é uma ideia consoladora a do panteísmo. Nenhum ser superior e independente comanda o conjunto. Isso aqui, ó, daqui sairia um pedacinho, esse pedacinho aqui é um Deus que habita aqui, é independente e depois que morre volta para aqui e se mistura novamente. Nada, nenhuma força comanda o conjunto. O universo seria, segundo o panteísmo, uma grande república sem presidente, onde todos, ou cada um, é o seu próprio chefe com poder absoluto. Não existiria uma força divina para intervir. Não existiria uma individualidade. Voltaríamos ao todo e estaríamos aqui, desaparecidos, aniquilados no todo. Eu não acho essa também uma boa ideia. Quer ver? Vamos ver uma historinha que o livro nos traz. É a história de Alan. Alan tem 28 anos. E Alan, há poucos meses, foi detectada uma doença fatal. E Alan, então, tem pouco tempo de vida, não é? Vamos ver as opções que Alan tem diante da perspectiva da morte. Ele pensa que a sua alma retornará ao todo. Eu botei a bolinha na frente, agora não consigo enxergar. Ele pensa que a sua alma retornará ao princípio comum universal que lhe deu a vida e ficará perdida no infinito como gota d'água no oceano. Acabou. Tá? Entrou ali, acabou. Ele acredita que vai retornar a Deus, como um Deus que ele é, e vai se misturar outra vez aqui. Qual a atitude que o Alan toma diante dessas alternativas de aniquilamento? Porque isso é aniquilamento, não é? Acabar, encerrar, aniquilou. Então, qual é a atitude de Alan? Não vai se cuidar, não vai fazer nada de bom para ninguém, para construir algo de bom para ele mesmo. Ele vai ter essa atitude aqui de, sei lá, se jogar em algum lugar e talvez até antecipar a partida com maus tratos, com pensamentos negativos, sentimentos derrotados, não é? Eu tenho uma amiga, ela conta que na década de 70, um primo dela foi diagnosticado com AIDS. E AIDS, naquela época, não tinha coquetéis, não tinha nada. Estava detectado com AIDS e pá, ia acabar, ia morrer. Aí isolava todo mundo, tanto que a companhia que ele trabalhava, que era uma empresa imensa, pegou, olha, a gente vai aposentar você com seu salário integral.
Você não precisa trabalhar, você vai para casa, ficar lá quietinho, você vai receber tudo até morrer. E aí ele foi aposentado, se sentindo bem, não estava se sentindo mal. E rico, que ganhava muito bem, ele pensou, bom, eu não vou ficar aqui sentado esperando a morte chegar. Eu vou fazer alguma coisa boa. E aí começou a ajudar creches, a participar de trabalhos em hospitais, a ajudar crianças, a dar aulas, tudo voluntariamente. Bom, 15 anos depois, a empresa entrou na justiça para retirar o salário integral dele, porque ele não morria, ele não partia. Que isso, milagre? Não. Ele decidiu que faria alguma coisa boa com o tempo que ele tinha aqui na Terra. Eu não sei dizer se ele tinha conhecimento espírita, mas no íntimo dele, ele sabia que fazer o bem e praticar a bem só iria ajudá-lo. Então, a empresa entrou na justiça para retirar o salário dele, acho que conseguiu, mas ele ainda viveu mais um tempo. Por quê? Porque nesse tempo que ele se ocupou, ele não ficou pensando o que seria a partida. E nesse período foram surgindo medicamentos, foram surgindo recursos que o ajudaram a esticar essa vida útil, essa ação no bem, por pelo menos 15 anos. A última vez que eu tive notícia já tinha 15 anos, depois não tive mais notícia, então não sei o que aconteceu. Mas Alan está nessa situação. E aí ele também pode acreditar que tudo vai acabar, que sua energia vai retornar a Deus, vai retornar aqui, ó, bolo, tá? Lá permanecendo integrada e aniquilada, né? E a outra opção que Alan tem de pensar é a preservação da individualidade após a morte, que é a nossa opção. Preservar a individualidade após a morte é ser criado um dia pelo Pai Maior, pela força maior e virar individualidade, virar um ser, tá? Espero que vocês estejam vendo os olhos maravilhosos que eu estou botando aqui para virar individualidade, ter livre-arbítrio, ter escolha, tá? Poder fazer opções, crescer, evoluir, seguir adiante e nunca mais perder a condição de espírito com E maiúsculo, que não vai voltar para esse todo e se misturar. Vai viver sobre as bênçãos de Deus, trilhando o caminho, sim, para a felicidade, conseguindo alcançar a evolução, meus queridos. Para evoluirmos, precisamos ser um espírito que vai mantendo aquele arquivo, que vai mantendo aqueles acréscimos que nós vamos colocando em nossas vidas, de estudo, de atitudes, de pensamentos. Isso é que é importante. Saber que seremos, que encontraremos, que ao partirmos, nos encontraremos com certeza. Com certeza. Cada um com a sua individualidade. Pode estar até com outro aspecto. Depois a gente vai ver perispírito. Vocês verão que o aspecto pode mudar, a aparência pode mudar, mas seremos aquela essência, aquela chama, porque nós temos dentro de nós a chama da divindade. Deus nos disse, Jesus nos disse, vós sois deuses, não somos Deus. Temos dentro de nós a chama divina para crescer, progredir,
nos elevarmos. É isso. Essa é a nossa doutrina. É a doutrina da preservação da individualidade após a morte. É a doutrina consoladora, porque é a doutrina que nos fala de quê? Nos fala de reencarnação, justiça das encarnações. Por que alguns saudáveis, bonitos, felizes, inteligentes e outros adoecidos no momento no corpo de carne, enfraquecidos, sofrendo tristezas, passando necessidade, enquanto a outros tudo abunda, tudo sobra, nada falta? Por quê? Onde estaria essa justiça se um nascesse só para sofrer e o outro nascesse só para ser feliz e acabasse aí? Que Deus seria esse? Não é? Que justiça seria essa? Então, é essa nossa convicção de que a nossa doutrina nos traz a fé raciocinada, responde a todas as nossas dúvidas. Talentos. Hoje a gente vê muito, chega vídeo pra gente, de crianças de 3, 4 anos que sentam ao piano e fazem verdadeiros concertos. O que é aquilo? O que é aquilo? Ele trouxe aquele talento. É um arquivo que ele traz de outras vidas. Então, a individualidade preservada nos dá o livre-arbítrio para sermos, para vivermos a nossa vida, para termos o coração que pulsa. As doutrinas que ainda não pregam essa individualidade, essa espiritualidade após a partida do corpo, desculpa, a mim ela não responde, a mim ela não consola. Então fica para todos nós nessa noite a reflexão. Em que eu acredito? O que faz mais sentido? Onde tem mais justiça? Essa é a nossa reflexão. O que combina mais com a ideia Deus? O futuro ou o nada? O futuro. Com certeza, um futuro radioso, feliz, que todos nós alcançaremos. E chegaremos juntos. Estamos caminhando. A caminhada é longa, acidentada, mas vamos prosseguir. Emmanuel nos diz: não se alcança o cume da montanha com um olhar. Urge caminhar, cair, levantar, erguer a fronte e seguir. Ainda que machucados e enfraquecidos, chegaremos à luz divina que nos chama e nos atrai. Chico Xavier deixa essa frase maravilhosa para a gente. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Vamos começar o nosso plantio, a nossa semeadura? A colheita virá. Vamos começar a semear, a mudar, a transformar. Todo dia é dia, toda hora é hora. Reencarnar encarnado, adoro essa frase. Reencarnar encarnado. Esse negócio de ficar... Tá dando minha hora, já vou parar. Esse negócio da gente ficar dizendo, eu vou esperar a próxima encarnação, próxima reencarnação para melhorar isso? Vamos aproveitar essa encarnação aqui nesse momento e reencarnar encarnado e começar a fazer diferente, melhor e muito mais. Meus queridos, deu nosso tempo, estaremos de volta em outras aulas também para estudarmos mais. Agora eu vou fazer uma prece de encerramento
para nós terminarmos o estudo de hoje. Perdoem se algumas coisas foram faladas rapidamente, mas é que é bastante coisa para a gente ver em 35 minutos, 40 minutos. Então, agradecendo muito, muito a Jesus, agradecendo muito a todos que estiveram presentes nos ajudando, agradecendo a quem está conosco dividindo esse estudo, e a irmã Maria Angélica, nossa mãezinha do coração. Encerramos, sim, o nosso estudo da noite, com muito amor, jorrando do nosso coração pulsante. Graças a Deus.